Mês passado, eu parei um pouco para prestar atenção no que eu costumo assistir. Tipo, tudo que eu assisto, eu anoto em um aplicativo chamado TV Time. E não, infelizmente esse vídeo não é patrocinado pelo aplicativo. Enfim, eu não costumo prestar tanta atenção no que eu assisto regularmente. Mas mês passado, eu parei um momento para prestar atenção nisso. E para minha surpresa, eu meio que sou um grande fã de séries de comédia, ou sitcom, como também são conhecidas. How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, Ted Lasso, Arrested Development, The Office, The Big Bang Theory, Only Murders in the Building e... acho que deu pra entender. Essas são só algumas das séries de comédias que eu já assisti. E eu nunca percebi o quanto séries de comédia eram algo que eu gostava de uma forma especial, já que durante toda a minha vida, elas meio que formaram o meu gosto por séries. Mas de todas as séries que eu já assisti, alguma tinha que se destacar. E aí surge Community. Fala galera, meu nome é Andrew Garcias e hoje vamos comentar sobre a minha série de comédia favorita. Community é uma sitcom do ano de 2009 feita inicialmente pela NBC, e conta a história de Jeff, Annie, Rita, Shirley, Pierce, Troy e Abed. Um conjunto diversificado de alunos que juntos criam um grupo de estudo, enquanto se graduam na Greendale, uma universidade comunitária do Colorado. Community começou tentando seguir os mesmos passos que todas as sitcoms seguem. Personagens comuns que se reúnem em um ambiente comum e vivem suas vidas comuns com um bom humor. Jeff é o protagonista, ele é carismático, mas não é moralmente perfeito. A gente gosta dele e queremos ver ele se tornar uma pessoa melhor. Rita é o par romântico do Jeff, pois toda sitcom precisa de um. Ela não dá chance pra ele, mas todos nós sabemos que isso vai mudar porque é o que toda sitcom faz. Annie é uma garota nerd que gosta de Troy. Troy é um garoto popular que nem sabe que Annie existe. Shirley é uma mulher madura e religiosa. Pierce é um personagem racista, homofóbico e é totalmente odiável. E Abed, ele é só estranho. E serve para fazer muitas referências de outras séries e filmes. Esse é o grupo de estudo de Greendale. Um monte de personagens abstratos, sem profundidade, mas que funcionam. E por que funcionam? Esse maluco com cara de perturbado da foto é o Dan Harmon. Você muito provavelmente já ouviu falar dele, pois ele é o criador de Rick and Morty. Mas antes de criar o desenho grande demais para mentes pequenas, ele foi o responsável por criar Community. E se você já viu Rick and Morty, sabe o quão insano é o desenho. É o ápice da esquizofrenia que um roteiro pode permitir. A aleatoriedade é tão grande que parece genial, mas é só aleatório mesmo. E por isso é tão engraçado. E isso é Community também. Se você assistiu os primeiros episódios de Community e achou que seria só mais uma série de comédia comum e decidiu parar, você foi enganado. A impressão que eu tenho é que o Dan Harmon se segurou bastante para manter os primeiros episódios mais normais. Mas já na primeira temporada, as coisas começam a ficar mais estranhas. No final da primeira temporada, a série que antes era sobre um grupo de estudos, agora se torna uma série de ação, com os personagens em um cenário épico de confronto e destruição, numa batalha incandescente em níveis jamais esperados para, novamente, uma série de comédia. E se você acha que isso é o mais longe que a série poderia ir, aí vem a segunda temporada, a terceira, a quarta... enfim, ao decorrer do tempo, Dan Harmon vai se soltando cada vez mais e testando coisas novas. A partir da segunda temporada, a série vai começando a focar cada vez mais na metalinguagem. E se você não sabe, metalinguagem nesse caso é quando a série faz referências ao formato televisivo, de roteiro, filmagem ou até mesmo referências à própria série como uma série de televisão. Quanto mais episódios se passam, mais o ambiente colegial vai se desvirtuando cada vez mais. Seja o Abed virando Jesus, um apocalipse zumbi, ou até mesmo a realidade virando um stop motion. E o mais incrível de Community é que o autor sabe justificar essas mudanças em seu formato. Nada aqui é gratuito, nada aqui é jogado sem motivo ou sem explicação. E para mim, esse é um dos melhores pontos de Community. Uma série sobre o grupo de amigos em uma faculdade consegue mudar tanto de formato e fazer tantas loucuras e ainda assim fazer sentido. Ainda assim, nada parece forçado. Para mim, a partir da segunda temporada, a série vai chegando ao seu ápice, cada vez mais louca e cada vez mais engraçada. É impossível não citar alguns episódios dessa temporada, porque são simplesmente hilários. Dungeons & Dragons Avançado, que é genial,
cinema documental intermédio com Troy enlouquecendo ao conhecer o LeVar Burton. I told Pierce 1,000 times I never wanted to meet LeVar in person. I just wanted a picture. You can't disappoint a picture. I hate you so much. Estudos da crítica de cinema com um episódio cheio de referências internas e externas. E por fim, um season finale, mudando totalmente seu gênero de comédia para um faroeste totalmente incrível. E é muito bom ver que, do final da primeira temporada para o final da segunda, os personagens que antes eram meros estereótipos, agora já ganham mais camadas, apesar de muitas serem mais sutis. Is there footage of you freaking out? Personagens mudam, relacionamentos mudam, a série consegue evoluir sem sair do lugar, que é o ideal para toda a sitcom. Com episódios de terror, documentários, anime, musical, filmes de guerra, criminalista, videogames 8 bits e até ficção científica. A terceira temporada vai se afastando cada vez mais dessa idealização do que uma série de comédia precisa ser. Só citar um impecável episódio 4, onde a série decide abordar realidades paralelas e como pequenas ações podem influenciar na convivência de um grupo que você espera que sejam perfeitos, pois é o esperado de toda sitcom, personagens perfeitos, e isso é exatamente o que Community não é. Um dos fatores mais atraentes dessa série para mim é justamente esse ponto, os personagens. Além de todo o fator da metalinguagem, Community é muito sobre relacionamentos, sejam eles bons ou ruins, profundos ou superficiais. Essa talvez seja a norma mais comum que a série segue enquanto outras sitcoms, porém isso não faz dela pior. Na verdade, se colocada nos padrões de outras séries de comédia, Community faz tudo muito bem, mesmo que nem tudo seja perfeito durante esse caminho de 6 temporadas. A quarta temporada, que por mais que tenha momentos divertidos, ela peca muito e todos nós sabemos de quem é a culpa. E caso você não saiba, a quarta temporada é a única não produzida pelo Dan Harmon, devido a problemas nos bastidores. Esse fato faz com que muitos conceitos que seu antigo produtor abordava tão bem, simplesmente foram deturpados e refeitos com a mais pura preguiça. Seja episódios temáticos com explicações extremamente porcas para eventos específicos ocorrerem, ou até mesmo a coisa mais importante da série, que é o relacionamento entre os personagens, acaba se tornando sem graça e sem química. Felizmente, já na quinta e sexta temporada, tudo meio que volta aos eixos com o retorno de Dan Harmon, mas a ferida já estava feita na série e ela só se expandiu cada vez mais. Ao contrário das 3 primeiras e excelentes temporadas, as 3 últimas possuem metade dos seus episódios e possuem uma qualidade muito mais instável. Por mais que haja muitas coisas boas nas últimas 2 temporadas, como o episódio investigativo inspirado em Seven, o episódio do Meow Meow Beans, o episódio do Chão é Lava, filme trash feito pelo Abed e até o episódio incestuoso, onde rola altas referências a The Office. Please don't jam the camera like that. Jim the camera? São episódios extremamente divertidos que mantêm tudo de bom das primeiras temporadas. Mas infelizmente, nem tudo são flores nessa reta final para a Community. A saída de tantos atores importantes é o que mais prejudica a série, além do fato de novos personagens serem introduzidos numa reta final onde mal há tempo para desenvolvê-los, sem falar em vários plots que são introduzidos e que não levam a lugar algum. E isso é o contrário do que Community sempre foi. Desde a primeira temporada, tudo era amarradinho. Toda a coisa aleatória que acontecia levava para uma conclusão decente. E eu sei que muito disso se dá pela forma que as 2 últimas temporadas foram produzidas, já que a quinta temporada era para ser a última, e só com muito apoio dos fãs que a 6ª temporada foi concretizada. Então não tinha como criar tantas conexões entre as temporadas, porém mesmo dentro das temporadas, há plots que não levam a lugar algum. Uma carreira de psicóloga da Brita que é totalmente esquecida, ou Jeff que vira professor na 5ª temporada e só é lembrado em 2 episódios futuros, ou até mesmo a carreira de ator do Chang que é introduzida no final da última temporada e é esquecida depois de literalmente 2 episódios. Qual o sentido de introduzir algo na última temporada da série e esse algo ter zero conexão com a conclusão do personagem? Chang já não foi bem utilizado ao decorrer da série, e não é porque a série admite esse erro que ela o conserta depois.
Na verdade, Community apenas repete os mesmos erros várias e várias vezes. E falando em repetição, tem nada mais cansativo do que ver uma série tão incrível como Community resetar seus personagens tantas e tantas vezes. Nas 3 primeiras temporadas, há alguns episódios onde o Jeff é engolido pelo seu ego, vira o antagonista e precisa aprender a ser mais humilde. Mas nada é tão repetitivo quanto isso nas últimas temporadas. Tipo, quantas vezes precisamos ver ele aprender a mesma coisa? Quantas vezes precisamos ver a Brita deixar de ser estúpida para voltar a ser no outro episódio? Ou quantas vezes precisamos ver o Abed aprender a ser mais sensível para depois ele desaprender isso? É possível que a diminuição de verba das últimas temporadas fez com que muitos episódios reciclassem ideias anteriores, mas acaba que essa alta repetição cansa demais e me desanimou na hora de acompanhar e torcer por esses personagens que deixaram de serem seres humanos para voltarem a ser personagens abstratos que foram no passado. E talvez essas críticas que eu tenho, não só com a reta final, mas com a série ao todo, talvez esses problemas podem ter afastado muitas pessoas que gostaram da série, assim como eu. Para mim, Community, mesmo com todos os problemas que teve, ela ainda é a minha série de comédia favorita. É o tipo de série em que seus pontos altos compensam demais os seus baixos. O que Community fez, o que Dan Harmon fez e todo o seu elenco maravilhoso fez, eu não vi em nenhuma outra obra. Uma série de comédia com personagens incríveis, episódios incríveis, temáticas incríveis e, acima de tudo, jornadas incríveis de se acompanhar. Nada que eu vi antes ou depois chegou perto dessa série, que vai para sempre morar no meu coração. E sim, quando lançarem o filme já anunciado de Community, e que irá finalizar a história desses personagens, eu vou assisti-lo e trazê-lo aqui pra gente comentar. Muito obrigado por me acompanhar até o final, e deixa aqui nos comentários o que você achou de Community. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais!